Olá pessoal, paz, vamos ao segundo sermão da nossa série Start. Agora nós vamos falar sobre coragem para se movimentar, lá em Josué, capítulo de número 3. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, líder de jovens, esse é o momento onde você irá direcionar os seus jovens para agir nesse começo de ano. Dar o início, dar o start, fazer com que eles se movimentem. E é por isso que nós vamos para Josué, capítulo de número 3. Aqui nós vamos trabalhar alguns princípios a respeito de coragem, confiança e determinação que vão ajudar os seus jovens neste ano que está se iniciando. Bom, coragem para se movimentar. Como que nós podemos ter coragem para agir, para se movimentar? São 3 pontos aqui no nosso sermão. Primeiro, lá em Josué capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6, você vai trabalhar o princípio: obedeça a Deus apesar dos obstáculos. Perceba que aqui há uma ordem para que o povo marche, para que o povo caminhe, para que o povo se santifique, para que o povo vá junto com a arca da aliança. E é exatamente isso que está lá no versículo de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então esse é o primeiro chamado. Nós precisamos obedecer a Deus em santificação, apesar dos obstáculos. E você sabe que existem muitos obstáculos quando se trata de obedecer à palavra de Deus. Mas esse aqui é um princípio e os nossos jovens precisam obedecer à palavra, apesar de qualquer obstáculo que possa se levantar. Agora, do versículo de número 7 até o versículo de número 13, nós vamos trabalhar o princípio: siga na direção de Deus, apesar da fraqueza. Do versículo 7 até o versículo de número 13, nós temos aqui a ordem novamente para se movimentar, a ordem novamente para marchar, mas confiando no Senhor, confiando na arca do concerto. Nós somos fracos, mas se nós estivermos caminhando na direção de Deus, nós vamos continuar avançando. Aqui, meus irmãos, o que importa não é o tamanho do passo, mas a direção em que você está caminhando. Então você vai trabalhar esse princípio, que os jovens devem seguir na direção de Deus, apesar das nossas fraquezas. Deus é aquele que está conosco, Deus é aquele que nos direciona, Deus é aquele que nos encoraja e nos fortalece na caminhada. Então, coragem para se movimentar. Obedeça, apesar dos obstáculos, e siga na direção de Deus, apesar das fraquezas. O medo pode nos paralisar, mas a coragem nos fará movimentar. A coragem, ela nos dá esse compromisso de caminhar com Deus e na direção de Deus. O terceiro ponto do sermão está do versículo 14 até o versículo de número 17, que é: avance no poder de Deus, apesar das impossibilidades. Avance no poder de Deus, apesar das impossibilidades. No verso de número 15, o texto diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e aos pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Verso de número 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Perceba que nós podemos avançar no poder de Deus apesar das impossibilidades. Esse povo estava com o Jordão à sua frente, mas no poder de Deus o Jordão se abriu, o rio se abriu. No poder de Deus, o mar se abre. No poder de Deus, nós podemos avançar, apesar de qualquer impossibilidade que possa aparecer na nossa frente. Então, você, nesse momento, líder, deve encorajar a sua juventude a se movimentar, a se mover, a avançar, obedecendo a Deus, apesar dos obstáculos, o primeiro ponto, seguindo na direção de Deus, apesar da fraqueza, e avançando no poder de Deus, apesar das impossibilidades. Nós temos aqui a conclusão e algumas aplicações práticas. Examine as instruções de Deus. O que Deus realmente está direcionando para os seus jovens, para você? Qual é a palavra de Deus para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sua juventude nesse ano? Avalie a direção da sua vida.
por onde os seus jovens estão caminhando. Se você está no caminho errado, a melhor maneira de não continuar se perdendo é dar a meia volta e iniciar na direção correta. E identifique os passos de fé. Nós precisamos dar passos de fé na dependência e no poder de Deus. Por isso, coragem para se movimentar.